Poucos sabem, mas existe uma força invisível que move o universo contra aqueles que destroem almas inocentes, e o narcisista jamais percebe quando essa justiça cósmica começa a operar. Enquanto ele acredita estar no controle absoluto da narrativa, uma engrenagem silenciosa já foi acionada, tecendo seu próprio fim através das mesmas armas que usa para ferir. Isso não é ensinado em lugar algum, porque a sociedade prefere acreditar que o mal prospera indefinidamente. Mas Carl Jung descobriu algo que poucos ousaram revelar sobre a natureza compensatória do inconsciente coletivo. Fique até o final, porque os últimos 30 segundos deste vídeo contêm a revelação mais perturbadora sobre como o universo orquestra a queda dos predadores emocionais. Estudos profundos da psicologia analítica e casos documentados por décadas mostram um padrão assustador. Todo narcisista carrega em si a semente de sua própria destruição, plantada exatamente no momento em que escolhe sugar a luz de um empata. Quando eu revelar os 3 mecanismos ocultos que governam essa lei universal, você finalmente entenderá por que certas pessoas parecem intocáveis até que, subitamente, tudo desmorona ao seu redor. Você descobrirá os sinais invisíveis de que a justiça cósmica já começou, as 5 formas pelas quais o universo usa a própria toxicidade do narcisista contra ele, e o segredo ancestral que explica por que os empatas são os verdadeiros protegidos da existência. Ao final deste vídeo, vou revelar o momento exato em que você saberá que o castigo já está em movimento. A sombra que habita o narcisista não é apenas uma característica psicológica, mas uma força destrutiva que viola as leis mais profundas da natureza humana. Jung compreendeu que quando alguém se alimenta sistematicamente da energia vital de outros, especialmente daqueles que possuem a capacidade natural de amar e dar sem esperar retorno, essa pessoa não está apenas causando dor individual, mas rompendo com a própria essência do que nos conecta como espécie. O empata, em sua pureza instintiva, representa o que há de mais sagrado na psique humana, a capacidade de sentir além de si mesmo, de expandir sua consciência para abranger o sofrimento e a alegria alheios como se fossem seus próprios. Essa não é uma característica aprendida ou desenvolvida através de técnicas, mas um dom ancestral que alguns carregam desde o nascimento, uma herança do inconsciente coletivo que os torna guardiões involuntários da essência humana mais elevada. Quando o narcisista identifica essa luz pura e decide torná-la seu combustível pessoal, ele não apenas agride uma pessoa, mas desafia uma ordem cósmica que existe muito antes de qualquer lei humana ou código moral. O universo, na concepção junguiana, não é uma entidade passiva que simplesmente observa as interações humanas. É um organismo vivo, pulsante, que responde às vibrações que cada ser emite através de suas ações, pensamentos e intenções. Existe uma inteligência por trás da aparente aleatoriedade dos eventos, uma sabedoria que opera através de sincronicidades, padrões e consequências que emergem naturalmente quando certas leis universais são violadas. O narcisista, em sua arrogância patológica, acredita estar acima dessas leis. Vê o mundo como um palco onde ele é simultaneamente o protagonista, o diretor e a plateia que aplaude suas próprias performances. Todos os outros seres humanos existem apenas como extensões de seu ego hipertrofiado, fontes de suprimento narcísico que devem estar sempre disponíveis para alimentar sua fome insaciável por admiração, controle e poder. Mas aqui reside o primeiro mecanismo da justiça cósmica. A própria natureza insaciável do narcisista torna-se o instrumento de sua queda. Quanto mais ele consome, mais vazio se torna. Quanto mais controla, mais paranoico fica. Quanto mais manipula, mais isolado se encontra. Essa não é uma punição externa imposta por alguma força divina vingativa, mas uma consequência natural e inevitável de viver em desarmonia com as leis fundamentais da existência. Jung observou que o inconsciente possui uma função compensatória, sempre buscando equilibrar os excessos da consciência. Quando alguém se identifica completamente com uma persona grandiosa e perde contato com sua humanidade essencial, o inconsciente começa a trabalhar para restaurar o equilíbrio, muitas vezes de maneiras que a mente consciente jamais poderia prever ou controlar.
O segundo mecanismo é ainda mais sutil e devastador. O universo usa a própria arrogância do narcisista como uma lente que amplifica e acelera suas falhas. Cada mentira que ele conta se multiplica exponencialmente, criando uma teia de contradições que eventualmente se torna impossível de sustentar. Cada máscara que ele usa para enganar outros começa a grudear em seu rosto, até que ele próprio não consegue mais distinguir entre suas múltiplas personas falsas e qualquer vestígio de autenticidade que possa ainda existir em seu interior. O narcisista vive em constante terror de ser descoberto, de que alguém veja através de suas elaboradas encenações e perceba a fragilidade patética que se esconde por trás de toda aquela grandiosidade artificial. Esse medo se torna uma profecia autorrealizável, pois quanto mais ele tenta esconder sua verdadeira natureza, mais óbvias se tornam suas máscaras para aqueles que possuem olhos para ver. Enquanto isso, o empata que foi ferido pelo narcisista passa por um processo de transmutação que o próprio agressor jamais consegue compreender. A dor causada pela manipulação e pelo abuso não destrói o empata, mas o refina, como o ouro que passa pelo fogo e emerge mais puro do que antes. Cada lágrima derramada em silêncio é uma oferenda ao universo, um pedido não por vingança, mas por compreensão, por cura, por libertação tanto para si mesmo quanto para aquele que o feriu. Essa diferença fundamental entre o narcisista e o empata é o que determina como o universo responde a cada um. O narcisista busca apenas receber, sugar, consumir, acumular. Sua existência é um buraco negro emocional que devora tudo ao seu redor, sem jamais ficar satisfeito. O empata, mesmo em sua dor, continua irradiando amor, compaixão, desejo genuíno de compreender e curar não apenas suas próprias feridas, mas as feridas do mundo. O terceiro mecanismo da justiça cósmica é o mais misterioso e poderoso de todos. A proteção invisível que envolve aqueles que amam de forma incondicional. Jung identificou que existe uma energia protetora que cerca os seres humanos, que mantém seus corações abertos mesmo diante da crueldade, que escolhem a compaixão mesmo quando seria mais fácil escolher a amargura, que preservam sua capacidade de confiar mesmo depois de terem sido traídos repetidamente. Essa proteção não significa que o empata nunca sofrerá ou que estará imune às consequências de suas escolhas. Significa que existe uma força que garante que, não importa quão profundas sejam as feridas infligidas por aqueles que escolhem o caminho da destruição, o núcleo essencial do empata permanecerá intacto, sua luz interior continuará brilhando, sua capacidade de amar não será permanentemente danificada. O narcisista interpreta erroneamente essa resistência como fraqueza. Vê a persistente bondade do empata como ingenuidade, sua compaixão contínua como estupidez, sua disposição para perdoar como uma porta aberta para mais abuso. Mas o que ele não compreende é que essa aparente vulnerabilidade é, na verdade, a manifestação de uma força que ele jamais conseguirá quebrar ou possuir completamente. Cada tentativa do narcisista de destruir o espírito do empata se torna um bumerangue cósmico que retorna para ele amplificado. A energia destrutiva que ele projeta no mundo não desaparece no vazio, mas circula através do campo energético universal até encontrar seu caminho de volta para sua fonte original. Isso não acontece por vingança ou punição, mas por uma lei natural tão imutável quanto a gravidade. Tudo o que colocamos no universo retorna para nós, multiplicado pela intenção por trás de nossas ações. O processo de queda do narcisista raramente é súbito ou dramático. É mais parecido com a erosão lenta de um rochedo pela água. Gota a gota, mentira após mentira, manipulação após manipulação, sua fundação interna vai se desintegrando até que um dia tudo desmorona de uma vez. As pessoas que ele explorou começam a ver através de suas máscaras. Os relacionamentos que ele mantinha através de chantagem emocional começam a se desfazer. As estratégias que sempre funcionaram para ele começam a se voltar contra ele mesmo. Mas talvez o aspecto mais cruel da justiça cósmica seja que o narcisista jamais consegue compreender verdadeiramente o que está acontecendo com ele. Sua mente
condicionada a sempre culpar outros por qualquer coisa que dê errado em sua vida, é incapaz de fazer a conexão entre suas ações passadas e suas circunstâncias presentes. Ele continuará se vendo como vítima até o final, criando narrativas elaboradas sobre como o mundo está conspirando contra ele, como as pessoas são ingratas, como ninguém reconhece seu valor. Essa cegueira psicológica é, simultaneamente, sua maldição e sua pequena misericórdia. Se ele pudesse realmente ver e compreender a extensão do dano que causou a outros seres humanos, se pudesse sentir profundamente a dor que infligiu em corações inocentes, se pudesse perceber como desperdiçou oportunidades de experimentar amor real e conexão autêntica, o peso dessa consciência poderia ser insuportável. O empata, por outro lado, passa por um despertar gradual, mas inexorável. A dor inicial de ter sido manipulado e usado dá lugar a uma compreensão mais profunda sobre a natureza humana, sobre os mecanismos psicológicos que levam alguém a escolher a destruição ao invés da criação, sobre as feridas ancestrais que transformam potenciais amantes em predadores emocionais. Esse processo de compreensão não acontece rapidamente nem sem custos. O empata precisa atravessar um período de luto não apenas pela relação que terminou, mas pela pessoa que ele pensava que o narcisista era, pela versão idealizada do amor que ele tinha projetado sobre alguém que era fundamentalmente incapaz de corresponder a essa projeção. Durante essa jornada, através da escuridão interior, o empata frequentemente questiona sua própria sanidade, sua percepção da realidade, sua capacidade de discernir entre amor genuíno e manipulação sofisticada. O narcisista plantou sementes de dúvida que germinam em momentos de vulnerabilidade, sussurrando que talvez ele seja realmente o problema, talvez seja excessivamente sensível, talvez esteja imaginando coisas que nunca aconteceram. Mas aqui é onde a proteção cósmica se manifesta de forma mais evidente. Sincronicidades começam a aparecer na vida do empata, como se o universo estivesse enviando sinais para confirmar sua intuição e validar sua experiência. Encontros casuais com pessoas que passaram por situações similares, livros que aparecem no momento certo com as respostas exatas que ele precisa, sonhos reveladores que trazem clareza sobre padrões de comportamento que antes eram confusos. O universo não abandona aqueles que mantêm seus corações abertos, mesmo em meio à tempestade. Existe uma rede invisível de apoio que se ativa quando um empata está passando pelo processo de cura e autodescoberta após ter sido ferido por um narcisista. Essa rede pode se manifestar através de terapeutas excepcionalmente habilidosos que aparecem em sua vida, amigos que oferecem exatamente o tipo de apoio que ele precisa, oportunidades profissionais que surgem no momento perfeito, ou simplesmente uma sensação crescente de força interior que emerge de algum lugar profundo dentro de si mesmo. Enquanto isso, o narcisista experimenta o oposto. Um isolamento crescente que ele inicialmente pode interpretar como superioridade, como estar acima das necessidades humanas triviais de conexão e intimidade. Mas à medida que os anos passam, esse isolamento se torna uma prisão que ele próprio construiu, tijolo por tijolo, através de cada mentira contada, cada coração partido, cada confiança traída. O mecanismo mais fascinante da justiça cósmica é como ela usa as próprias armas do narcisista contra ele. Sua habilidade de manipular outros através de charme superficial e encenações emocionais gradualmente perde eficácia à medida que as pessoas desenvolvem resistência às suas técnicas. Como um vírus que enfrenta um sistema imunológico que aprendeu a reconhecê-lo, as estratégias do narcisista começam a produzir o efeito oposto do pretendido. Pessoas que antes caíam facilmente em suas armadilhas emocionais começam a ver através de seus jogos. Aqueles que costumavam ser fontes confiáveis de suprimento narcísico começam a estabelecer limites saudáveis. O mundo ao redor do narcisista lentamente se torna mais consciente, mais sábio, mais resistente às suas tentativas de exploração. Essa evolução coletiva da consciência é um dos aspectos mais belos da forma como o universo protege os empatas. Cada pessoa que desperta para os padrões de manipulação narcísica torna-se um farol de consciência para outros que ainda estão presos em dinâmicas tóxicas. A dor transformada em sabedoria se espalha como ondas em um lago,
tocando outras vidas de maneiras que o empata original pode nem mesmo imaginar. Jung compreendeu que o sofrimento individual, quando processado conscientemente e transformado em sabedoria, contribui para a elevação da consciência coletiva da humanidade. Cada empata que se cura de suas feridas narcísicas não está apenas salvando a si mesmo, mas fortalecendo o tecido psíquico que protege outras almas sensíveis de predadores emocionais. O narcisista, por sua vez, torna-se cada vez mais anacrônico, como um dinossauro psicológico tentando sobreviver em um mundo que evoluiu além de suas estratégias primitivas de dominação e controle. Suas técnicas, que um dia foram eficazes em um mundo menos consciente, começam a parecer grosseiras e óbvias para pessoas que desenvolveram discernimento emocional. Existe também um aspecto temporal na justiça cósmica que é particularmente cruel para o narcisista. Ela opera de acordo com o tempo do universo, não com o tempo humano. Isso significa que as consequências de suas ações podem levar anos ou até décadas para se manifestar completamente, criando uma falsa sensação de impunidade que apenas torna a eventual queda mais devastadora. Durante esse período de aparente sucesso, o narcisista interpreta sua prosperidade temporária como confirmação de sua superioridade e da validade de seus métodos. Ele não percebe que está vivendo de capital emprestado, consumindo recursos emocionais e relacionais que eventualmente se esgotarão. Como alguém que gasta uma herança sem produzir nada de valor, eventualmente chega o dia da prestação de contas. O quarto mecanismo da justiça cósmica é talvez o mais sutil: a gradual erosão da capacidade do narcisista de sentir prazer genuíno ou satisfação duradoura. Quanto mais ele se afasta de sua humanidade essencial em busca de gratificação ego, mais vazio e insatisfeito se torna. Paradoxalmente, quanto mais ele obtém do que pensa desejar, menos capaz se torna de desfrutar verdadeiramente de qualquer coisa. Essa anedonia progressiva é uma consequência natural de viver desconectado do próprio centro emocional autêntico. O narcisista se torna como um viciado que precisa de doses cada vez maiores de admiração, controle e dominação para sentir qualquer vestígio de satisfação. Mas até mesmo essas experiências se tornam cada vez mais vazias e efêmeras. Enquanto isso, o empata em processo de cura descobre uma capacidade crescente de encontrar beleza e significado em experiências simples e autênticas. Um pôr do sol, uma conversa genuína com um amigo, um momento de silêncio contemplativo podem enchê-lo de uma satisfação profunda que o narcisista jamais conseguiu experimentar, nem mesmo nos momentos de seu maior triunfo aparente. Essa diferença na qualidade da experiência subjetiva é onde a proteção cósmica se manifesta de forma mais evidente. O universo garante que aqueles que mantêm seus corações abertos tenham acesso a níveis de beleza, significado e conexão que são completamente inacessíveis para aqueles que escolhem o caminho da exploração e manipulação. O quinto mecanismo é a forma como o universo usa os próprios sucessos do narcisista para acelerar sua queda. Cada vitória aparente aumenta sua arrogância e reduz sua capacidade de perceber ameaças reais. Como Ícaro voando cada vez mais perto do Sol, o narcisista interpreta sua capacidade temporária de manipular circunstâncias como prova de sua invencibilidade, não percebendo que está se aproximando perigosamente de um ponto de não retorno. A hubris do narcisista o leva a tomar riscos cada vez maiores, a contar mentiras cada vez mais elaboradas, a manipular pessoas cada vez mais poderosas ou perspicazes. Eventualmente, ele comete o erro de tentar enganar alguém que possui os recursos, a inteligência ou a determinação necessária para expor suas falsificações de forma definitiva. Quando esse momento chega, a queda é rápida e brutal. Toda a estrutura cuidadosamente construída de mentiras e manipulações desmorona como um castelo de cartas em uma ventania. Pessoas que foram enganadas por anos subitamente veem a verdade com clareza cristalina. Relacionamentos que pareciam sólidos se revelam fundamentados em ilusões. A reputação construída através de décadas de encenações se desintegra em questão de dias ou semanas. O sexto mecanismo da justiça cósmica é o mais irônico.
O narcisista eventualmente se torna vítima de outros narcisistas mais habilidosos ou menos escrupulosos. Como ele vive em um mundo onde acredita que apenas força, manipulação e exploração importam, invariavelmente se envolve com pessoas que operam pelos mesmos princípios, mas com maior competência ou menos inibições. Essa dinâmica cria um ciclo de predação onde predadores se devoram mutuamente. O narcisista descobre, geralmente tarde demais, que em um mundo governado apenas por poder e manipulação, sempre existe alguém mais poderoso e mais manipulador esperando nas sombras. Quando isso acontece, o narcisista experimenta pela primeira vez na vida adulta o que é ser verdadeiramente indefeso, ser objeto de manipulação por alguém que não tem nenhuma consideração por seu bem-estar ou dignidade. Ironicamente, essa pode ser a única oportunidade que ele terá de desenvolver alguma empatia pelos outros, embora geralmente seja tarde demais para usar essa compreensão de forma construtiva. O sétimo mecanismo é a forma como o universo preserva evidências das ações do narcisista até o momento perfeito para revelá-las. Em nossa era digital, isso se torna particularmente evidente. Mensagens de texto manipuladoras, e-mails incriminatórios, gravações acidentais, testemunhas que estavam silenciosas por medo ou lealdade mal colocada, tudo eventualmente vem à luz no momento cosmicamente apropriado. É como se o universo mantivesse um arquivo meticuloso de cada ação, cada palavra, cada intenção, esperando o momento ideal para apresentar as evidências. Isso não acontece por vingança, mas como parte do processo natural de restauração do equilíbrio e da verdade. O empata, durante seu processo de cura, frequentemente se surpreende ao descobrir que outras pessoas têm histórias similares sobre o mesmo narcisista. Vítimas que pensavam estar sozinhas em sua experiência, subitamente percebem que fazem parte de um padrão muito maior. Essa revelação é simultaneamente perturbadora e libertadora. Perturbadora porque confirma a extensão da manipulação sistemática. Libertadora porque prova definitivamente que elas não estavam imaginando ou exagerando. O oitavo e mais profundo mecanismo da justiça cósmica é a transformação espiritual que inevitavelmente acontece com o empata que sobrevive ao encontro com um narcisista. Essa não é uma transformação opcional ou acidental, mas um resultado natural e necessário do processo de cura e autodescoberta que se segue ao despertar para a verdadeira natureza da dinâmica em que estavam envolvidos. O empata descobre reservas de força interior que não sabia possuir. Desenvolve uma capacidade de discernimento que é simultaneamente compassiva e implacavelmente precisa. Aprende a honrar sua sensibilidade como um dom, não como uma fraqueza. Mais importante ainda, desenvolve uma conexão profunda e duradoura com sua própria sabedoria interior, tornando-se muito mais difícil de manipular no futuro. Essa transformação é o presente final do universo para aqueles que mantiveram seus corações abertos, mesmo em meio à escuridão. Eles emergem da experiência não como vítimas quebradas, mas como guerreiros espirituais fortalecidos pela batalha, guardiões da luz que podem reconhecer e proteger outros empatas de predadores similares. O narcisista, enquanto isso, permanece fundamentalmente inalterado. Sua incapacidade de verdadeira autorreflexão significa que ele aprende muito pouco com suas experiências, mesmo as mais devastadoras. Ele pode mudar temporariamente suas táticas ou encontrar novos alvos, mas o padrão central de exploração e manipulação permanece constante. Essa é talvez a maior tragédia na dinâmica entre narcisista e empata. O empata invariavelmente cresce e evolui através da experiência, enquanto o narcisista permanece psicologicamente estagnado, preso em padrões destrutivos que ele próprio criou, mas não consegue quebrar. Jung observou que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, frequentemente requer que passemos através de experiências difíceis que destroem nossas ilusões sobre nós mesmos e sobre o mundo. Para o empata, o encontro com um narcisista pode ser precisamente esse tipo de experiência transformadora, por mais dolorosa que seja no momento. O empata é forçado a confrontar sua própria tendência à codependência, seus padrões de autossacrifício disfuncional,
sua dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Ele precisa aprender a equilibrar sua compaixão natural com discernimento prático, sua generosidade com autocuidado, sua abertura com proteção apropriada. Esse processo de autotransformação é exigente e pode levar anos para ser completado, mas resulta em um ser humano mais integrado, mais consciente, mais capaz de amar de forma madura e saudável. O empata curado se torna uma versão mais completa de si mesmo, capaz de oferecer sua sensibilidade ao mundo sem se sacrificar no processo. O narcisista, por não ter acesso genuíno à autorreflexão, perde essa oportunidade de crescimento. Cada relacionamento que ele destrói, cada coração que ele parte, cada confiança que ele trai, poderia ter sido uma oportunidade de despertar para sua própria humanidade, mas ele sistematicamente escolhe a inconsciência, a projeção, a culpabilização de outros. Essa escolha repetida pela inconsciência é, em última análise, a fonte de seu próprio sofrimento. O universo não precisa puni-lo externamente porque ele se pune através de sua própria incapacidade de experimentar amor real, conexão autêntica ou satisfação duradoura. Existe uma lei psicológica que Jung identificou. Aquilo que não trazemos à consciência, que não integramos, que não curamos em nós mesmos, invariavelmente se manifesta em nossa vida externa como destino. O narcisista, ao recusar consistentemente olhar para sua própria sombra, torna-se escravo dela. Sua sombra não integrada se torna uma força autônoma que dirige sua vida de formas que sua mente consciente não consegue compreender ou controlar. O empata, através do processo doloroso mas necessário de cura, aprende a integrar sua própria sombra, a reconhecer e trabalhar com seus próprios aspectos menos desenvolvidos. Essa integração é o que o torna menos suscetível à manipulação futura e mais capaz de relacionamentos autênticos e satisfatórios. A diferença entre essas duas trajetórias evolutivas é onde a proteção cósmica se torna mais evidente. O universo não favorece o empata por sentimentalismo, mas porque o empata faz as escolhas psicológicas que levam ao crescimento, à consciência, à integração. O narcisista faz consistentemente as escolhas que levam à estagnação, à inconsciência, à fragmentação. As leis do universo simplesmente honram e amplificam as consequências naturais dessas escolhas. O empata, ao escolher a consciência apesar da dor, se alinha com forças evolutivas que o apoiam em sua jornada de crescimento. O narcisista, ao escolher a inconsciência apesar das consequências, se alinha com forças entrópicas que eventualmente o consomem. Essa não é uma questão de moralidade convencional ou justiça retributiva, mas de alinhamento com as leis naturais que governam o crescimento psicológico e espiritual. Da mesma forma que um jardineiro que trabalha em harmonia com as leis da natureza vê suas plantas florescerem, enquanto aquele que as ignora vê suas plantas morrerem, os seres humanos que se alinham com as leis do crescimento psicológico prosperam, enquanto aqueles que as violam consistentemente eventualmente enfrentam as consequências. O momento mais revelador na dinâmica entre narcisista e empata geralmente chega quando o empata finalmente estabelece limites firmes e se recusa a continuar participando do jogo destrutivo. É nesse momento que a verdadeira natureza do narcisista se revela mais claramente, quando suas máscaras de charme e manipulação caem e a fúria primitiva por trás delas se torna visível. Essa revelação pode ser aterrorizante para o empata, mas também é profundamente libertadora. Ver o narcisista sem suas máscaras destrói qualquer ilusão remanescente sobre a natureza da relação e torna impossível continuar negando ou minimizando a realidade da situação. É também nesse momento que a proteção cósmica frequentemente se manifesta de formas mais dramáticas. O universo parece mobilizar recursos para apoiar o empata em sua decisão de se libertar. Oportunidades surgem, pessoas aparecem para oferecer apoio. Forças interiores que o empata não sabia possuir se ativam para ajudá-lo a navegar através da tempestade emocional que se segue. O narcisista, por outro lado, frequentemente experimenta uma escalada de comportamentos desesperados, à medida que sente seu controle escorregando. Pode tentar campanhas de difamação, manipulação através de terceiros, ameaças veladas ou explícitas, tentativas de chantagem emocional através de filhos ou interesses mútuos.
Mas esses esforços desesperados para recuperar o controle geralmente têm o efeito oposto do pretendido. Eles revelam ainda mais claramente sua verdadeira natureza para qualquer pessoa que esteja prestando atenção, alienam potenciais apoiadores e frequentemente resultam em consequências legais ou sociais que aceleram sua queda. Jung observou que quando alguém está possuído por um complexo psicológico, suas ações se tornam previsíveis e autodestrutivas. O narcisista, possuído pelo complexo de superioridade, invariavelmente se comporta de maneiras que garantem sua eventual exposição e isolamento. O empata em recuperação aprende a reconhecer esses padrões e a não se deixar atrair de volta para o drama. Desenvolve o que Jung chamaria de função transcendente, a capacidade de observar os jogos psicológicos sem se deixar envolver emocionalmente por eles. Essa evolução na consciência do empata é um dos aspectos mais belos do processo de cura. Ele mantém sua compaixão natural, mas a combina com discernimento prático. Continua capaz de amar profundamente, mas aprende a amar de forma mais sábia. Preserva sua sensibilidade, mas a protege com limites apropriados. O resultado é um ser humano mais completo, mais integrado, mais capaz de navegar o mundo complexo sem se tornar cínico ou fechado. O empata curado se torna uma ponte entre o mundo da inocência e o mundo da experiência, capaz de honrar ambos sem ser dominado por nenhum dos dois. A proteção cósmica que o universo oferece aos empatas não é uma garantia de que eles nunca sofrerão ou enfrentarão desafios. É uma garantia de que, quando eles fazem as escolhas que levam ao crescimento e à consciência, o universo mobilizará recursos para apoiar essa jornada. Esses recursos podem vir na forma de pessoas certas que aparecem no momento certo, oportunidades que surgem quando mais são necessárias, insights que chegam através de sonhos ou sincronicidades, ou simplesmente uma força interior que emerge para ajudá-los a perseverar através de momentos difíceis. O narcisista, por escolher consistentemente a inconsciência e a exploração, se desconecta dessas correntes de apoio cósmico. Ele se isola não apenas de outros seres humanos, mas das forças sutis que operam através do tecido da existência para apoiar o crescimento e a cura. Essa desconexão é talvez a consequência mais trágica de viver como predador emocional. O narcisista se condena a navegar o mundo sozinho, contando apenas com seus próprios recursos limitados, sem acesso à sabedoria coletiva, ao apoio invisível, às sincronicidades que enriquecem a vida daqueles que mantêm seus corações abertos. O fim inevitável do narcisista não é necessariamente dramático ou súbito. Pode ser simplesmente o despertar gradual para uma vida vazia, relacionamentos superficiais, uma incapacidade crescente de encontrar significado ou satisfação em qualquer coisa. Pode ser a percepção, chegando tarde demais, de que gastou sua existência inteira perseguindo sombras, enquanto ignorava as únicas coisas que poderiam ter trazido felicidade real. Alguns narcisistas, muito raramente, podem ter um momento de despertar genuíno, geralmente precipitado por uma crise que destrói completamente suas defesas psicológicas. Nestes casos excepcionais, eles podem começar o longo e difícil processo de confrontar sua própria sombra, de desenvolver empatia real, de aprender a amar de forma autêntica. Mas mesmo nesses casos raros, a jornada é extraordinariamente difícil, porque requer que eles desmontem toda uma estrutura de personalidade construída ao longo de décadas. Requer que aceitem a responsabilidade por uma quantidade imensa de dor que causaram a outros. Requer que desenvolvam capacidades emocionais que permaneceram dormentes desde a infância. A maioria dos narcisistas nunca empreende essa jornada porque requer precisamente as qualidades que eles passaram a vida inteira evitando: humildade, vulnerabilidade, disposição para sentir dor emocional, capacidade de ver-se honestamente, coragem para mudar padrões profundamente enraizados. Para o empata em processo de cura, compreender essa dinâmica traz uma paz profunda. Ele percebe que a incapacidade do narcisista de mudar ou crescer não é falha sua. Não é algo que ele poderia ter evitado sendo mais compreensivo, mais paciente, mais amoroso. É simplesmente a consequência natural das escolhas que o narcisista fez ao longo de sua vida.
Essa compreensão libera o empata de qualquer responsabilidade imaginária pela cura ou salvação do narcisista. Ele pode honrar sua própria jornada de crescimento sem carregar o peso de tentar arrastar alguém relutante junto consigo. O universo, em sua sabedoria infinita, permite que cada ser humano faça suas próprias escolhas sobre como viver, como crescer, como se relacionar com outros. Não força ninguém a despertar, a crescer, a amar, mas honra e amplifica as consequências naturais dessas escolhas, garantindo que aqueles que escolhem a luz eventualmente encontrem mais luz e aqueles que escolhem a escuridão eventualmente se percam nela. A verdadeira proteção cósmica reside na lei natural que garante que nada do que é genuinamente valioso pode ser permanentemente destruído. O amor real, a bondade autêntica, a compaixão verdadeira podem ser temporariamente obscurecidos, atacados ou aparentemente derrotados, mas sua essência permanece intacta e eventualmente ressurge com força renovada. O empata que passou pela provação do relacionamento com um narcisista emerge como uma versão mais refinada, mais sábia, mais forte de si mesmo. As qualidades que o tornaram vulnerável à manipulação, quando integradas com discernimento e autocuidado apropriado, se tornam seus maiores pontos de força. Sua sensibilidade, temperada pela experiência, torna-se uma ferramenta poderosa para compreender e ajudar outros. Sua compaixão, protegida por limites saudáveis, pode curar feridas sem se sacrificar no processo. Sua capacidade de amar, informada pela sabedoria, pode criar relacionamentos que nutrem todos os envolvidos. O narcisista, permanecendo fundamentalmente inalterado, torna-se cada vez mais irrelevante em um mundo que está lentamente despertando para formas mais conscientes e saudáveis de se relacionar. Suas táticas antiquadas de manipulação se tornam menos eficazes em uma população que está desenvolvendo maior consciência emocional e psicológica. Essa evolução coletiva da consciência é talvez o aspecto mais esperançoso de toda essa dinâmica. Cada empata que se cura contribui para uma mudança mais ampla na consciência humana, tornando o mundo um lugar um pouco mais seguro para outras almas sensíveis. A justiça cósmica não opera através de punição externa, mas através da amplificação natural das consequências de nossas escolhas. Aqueles que escolhem criar, amar, curar, crescer, encontram suas capacidades expandidas e suas vidas enriquecidas. Aqueles que escolhem destruir, explorar, manipular, estagnar, encontram essas tendências, se voltando contra eles mesmos. O castigo do narcisista não é algo que lhe é imposto de fora, mas algo que ele cria para si mesmo através de cada escolha de privilegiar o ego sobre a conexão, o controle sobre o amor, a aparência sobre a autenticidade. Sua prisão é invisível, mas absoluta, construída com as barras de sua própria inconsciência. O empata, ao fazer consistentemente escolhas diferentes, constrói para si mesmo não uma prisão, mas um jardim, onde sua alma pode florescer em toda a sua beleza natural. Esse jardim pode levar tempo para ser cultivado, pode requerer que algumas ervas daninhas sejam removidas, pode passar por estações de dormência e renovação, mas eventualmente florescerá em algo extraordinariamente belo. Na grande sinfonia da existência, cada alma tem seu papel a desempenhar. O narcisista, por sua própria escolha, toca uma melodia discordante que eventualmente se torna insuportável até mesmo para ele próprio. O empata aprende a tocar uma música que harmoniza com as frequências mais elevadas do universo, criando beleza que ressoa através das esferas e toca outros corações de maneiras que ele pode nem mesmo imaginar. O universo não é indiferente ao sofrimento de suas criaturas mais sensíveis. Existe uma inteligência amorosa por trás de toda a aparente aleatoriedade e crueldade da experiência humana, uma sabedoria que trabalha através de tempos e circunstâncias para garantir que o amor eventualmente triunfe, que a verdade eventualmente emerja, que aqueles que mantêm seus corações abertos sejam eventualmente recompensados com conexões e experiências que fazem toda a dor valer a pena. Essa não é uma promessa de que o caminho será fácil ou que o sofrimento será evitado. É uma garantia de que o sofrimento consciente, o sofrimento que é enfrentado com coragem e transformado em sabedoria,
eventualmente dará frutos que nutrem não apenas a alma que o suportou, mas incontáveis outras almas que serão tocadas por sua luz. O empata que emerge da provação do encontro com um narcisista carrega consigo não apenas suas próprias feridas curadas, mas uma medicina que pode ajudar a curar feridas similares em outros. Torna-se um guardião da luz, um protetor de outras almas sensíveis, uma prova viva de que é possível manter o coração aberto mesmo em um mundo que às vezes parece governado pela escuridão. Quando você entende verdadeiramente que cada lágrima derramada em silêncio é uma oferenda sagrada ao universo, que cada momento de compaixão mantida diante da crueldade é um ato de rebelião cósmica contra as forças da destruição, que cada escolha de amar apesar da dor é uma vitória da luz sobre a escuridão, você começa a perceber que o empata nunca foi a vítima nessa história. Ele sempre foi o herói, e o universo sempre foi seu aliado secreto, conspirando através de cada sincronicidade e cada momento de força interior para garantir que sua luz nunca seja permanentemente extinta. A única pergunta que permanece é se você está pronto para reconhecer sua própria luz, protegê-la com a sabedoria que nasceu de sua dor e usá-la para iluminar o caminho para outros que ainda estão perdidos na escuridão. Se este vídeo tocou algo profundo em sua alma, se reconheceu sua própria jornada refletida nestas palavras, honre esse reconhecimento deixando sua marca através de um like. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar de sua própria luz e inscreva-se para continuar essa jornada de despertar juntos. Sua luz importa mais do que você imagina. E o universo está esperando para mostrar isso a você. O despertar para essa verdade cósmica não acontece de uma só vez, mas através de revelações graduais que se desdobram como pétalas de uma flor que se abre ao sol da manhã. O empata que passou pelo fogo da manipulação narcísica começa a perceber que sua sensibilidade não era sua maldição, mas sua maior bênção disfarçada. Cada fibra de seu ser que tremia diante da crueldade alheia era, na verdade, um radar cósmico finamente calibrado para detectar a dissonância entre a verdade e a mentira, entre o amor autêntico e sua imitação vazia. Jung compreendia que a alma humana possui uma sabedoria inata que transcende a compreensão racional. Essa sabedoria se manifesta através de intuições, sonhos, sensações corporais que não podem ser explicadas logicamente, mas que carregam verdades profundas sobre nossa experiência. O empata, por sua natureza, tem acesso privilegiado a esses canais de informação sutil, mas precisa aprender a confiar neles ao invés de descartar essas percepções como imaginação ou hipersensibilidade. Durante o período de relacionamento com um narcisista, o empata frequentemente experimenta uma guerra interna entre sua intuição, que sussurra constantemente que algo está profundamente errado, e sua mente racional, que tenta encontrar explicações lógicas para comportamentos que desafiam a lógica. O narcisista, mestre na arte da manipulação, explora essa divisão interna, fornecendo explicações plausíveis para suas inconsistências e fazendo o empata questionar sua própria percepção da realidade. Essa experiência de ter sua realidade constantemente questionada e redefinida por outro é o que os psicólogos chamam de gaslighting, mas Jung a compreenderia como um ataque direto à função intuitiva, uma tentativa sistemática de desconectar o empata de sua própria sabedoria interior. O narcisista instintivamente compreende que a maior ameaça ao seu controle é a capacidade do empata de confiar em sua própria percepção direta da verdade. O processo de cura, portanto, não envolve apenas superar o trauma emocional do relacionamento, mas reconectar-se com essa sabedoria interior que foi sistematicamente solapada. É um retorno ao lar de si mesmo, uma jornada de volta à confiança em sua própria capacidade de discernir verdade de mentira, autenticidade de performance, amor de manipulação. Essa reconexão frequentemente acontece através de pequenos momentos de clareza que se acumulam ao longo do tempo. Uma sensação de desconforto físico quando o narcisista conta uma mentira particular. Uma intuição súbita sobre a verdadeira motivação por trás de um gesto aparentemente generoso. Um sonho revelador que ilumina padrões de comportamento que antes eram confusos. Cada um desses momentos é um presente do universo. Um lembrete gentil de que a capacidade de perceber a verdade nunca foi realmente perdida.
apenas temporariamente obscurecida. À medida que o empata reconstrói sua confiança em sua própria percepção, algo extraordinário acontece. Ele começa a ver não apenas sua própria situação com mais clareza, mas os padrões universais que governam todas as interações humanas. Desenvolve o que Jung chamaria de olho interior, uma capacidade de ver além das máscaras e performances para a realidade psicológica subjacente. Essa nova percepção é simultaneamente libertadora e responsabilizadora. Libertadora porque torna impossível ser enganado pelas mesmas táticas novamente. Responsabilizadora porque, uma vez que você vê a verdade, você não pode mais fingir não vê-la. O empata curado carrega consigo a responsabilidade de usar sua percepção expandida de forma sábia e compassiva. Uma das descobertas mais surpreendentes nessa jornada é que o universo está constantemente comunicando conosco através de símbolos, sincronicidades e padrões que são invisíveis para aqueles que vivem apenas na superfície da consciência. O empata em recuperação frequentemente relata uma série de coincidências significativas que parecem guiá-lo em direção à cura e ao crescimento. Essas sincronicidades podem assumir formas aparentemente triviais. Um livro que cai de uma prateleira exatamente no momento certo, uma conversa casual que revela uma peça crucial do quebra-cabeças, um número que continua aparecendo até que sua mensagem simbólica seja compreendida. Para a mente racional, essas podem parecer coincidências aleatórias, mas para a alma desperta, elas são sinais inequívocos de que existe uma inteligência amorosa orquestrando eventos de formas que transcendem a compreensão linear. Jung dedicou décadas de sua vida ao estudo dessas conexões acausais, compreendendo que elas representam uma dimensão da realidade que é completamente inacessível para aqueles que vivem exclusivamente através do ego. O narcisista, preso em sua identificação com uma persona inflada, é cego para essas comunicações sutis. Vive em um universo psicologicamente empobrecido, onde apenas força bruta e manipulação consciente parecem ter qualquer eficácia. O empata, por sua abertura natural aos aspectos não racionais da experiência, tem acesso a um universo muito mais rico e complexo, onde significado e propósito se manifestam através de canais que transcendem a lógica convencional. Essa abertura, que o tornou vulnerável à manipulação, também é a porta de entrada para dimensões de realidade que oferecem orientação, cura e crescimento. Durante o processo de recuperação, o empata frequentemente passa por períodos de intensa sincronicidade, como se o universo estivesse compensando pelos anos de desconexão forçada, fornecendo uma abundância de sinais e confirmações. Esses períodos podem ser tão intensos que chegam a ser desconcertantes, como se a realidade normal tivesse sido temporariamente suspensa para permitir que verdades mais profundas emergissem. É durante esses períodos que o empata frequentemente recebe insights profundos não apenas sobre sua própria situação, mas sobre a natureza fundamental da realidade. Pode compreender subitamente que sua experiência com o narcisista não foi um acidente aleatório, mas parte de um padrão maior de crescimento e despertar que sua alma escolheu experimentar nesta vida. Essa compreensão não diminui a dor do que foi vivido, mas a contextualiza dentro de uma estrutura de significado que torna o sofrimento transformativo ao invés de apenas destrutivo. O empata começa a ver que cada lágrima derramada, cada momento de confusão, cada instante de dor, foi de alguma forma misteriosa, necessário para sua evolução espiritual. Essa perspectiva expandida é um dos presentes mais preciosos que emerge da provação. Permite que o empata veja sua vida não como uma série de eventos aleatórios, alguns bons e outros ruins, mas como um currículo cuidadosamente elaborado para seu crescimento espiritual. Cada experiência, mesmo as mais dolorosas, é reconhecida como tendo contribuído para sua sabedoria e compaixão atuais. O narcisista, incapaz de autorreflexão genuína, jamais consegue fazer essas conexões transformativas. Sua vida permanece uma coleção de episódios desconectados onde ele é alternadamente vítima ou herói, dependendo de sua necessidade momentânea de autopreservação emocional. Não consegue ver os padrões que se repetem,
as lições que se apresentam repetidamente, as oportunidades de crescimento que são consistentemente rejeitadas. Essa incapacidade de aprender com a experiência é uma das formas mais sutis através das quais o universo limita o poder destrutivo do narcisista. Como ele não consegue integrar suas experiências em sabedoria, ele está condenado a repetir os mesmos erros com variações cada vez menos eficazes. Suas estratégias se tornam previsíveis, suas máscaras se tornam transparentes, seus jogos se tornam óbvios para qualquer pessoa com um mínimo de consciência. Enquanto isso, o empata em processo de cura desenvolve uma capacidade crescente de ver através das ilusões, não apenas as que foram criadas pelo narcisista, mas todas as ilusões que mantêm as pessoas presas em padrões de sofrimento desnecessário. Torna-se um detector vivo de autenticidade, capaz de distinguir instantaneamente entre amor verdadeiro e sua imitação, entre vulnerabilidade genuína e vitimização manipulativa, entre força real e bravata defensiva. Essa capacidade expandida de discernimento não é desenvolvida através de cinismo ou desconfiança, mas através de uma compreensão profunda da natureza humana que inclui tanto sua luz quanto sua sombra. O empata curado pode ver claramente os aspectos sombrios de uma pessoa sem perder sua capacidade de ver também sua luz potencial. Pode reconhecer padrões destrutivos sem se tornar duro ou fechado. Essa perspectiva equilibrada é uma das marcas distintivas da verdadeira maturidade espiritual. Permite que o empata navegue o mundo complexo com sabedoria prática sem perder sua essência compassiva. Pode estabelecer limites firmes quando necessário sem se tornar cruel. Pode dizer não sem culpa quando sua intuição o adverte sobre situações ou pessoas que drenariam sua energia. O desenvolvimento dessa capacidade de discernimento compassivo é um processo gradual que requer paciência e autocompaixão. O empata precisa aprender a honrar sua sensibilidade sem permitir que ela o torne vulnerável à exploração. Precisa desenvolver o que poderíamos chamar de força suave, a capacidade de ser simultaneamente aberto e protegido, amoroso e sábio, compassivo e discriminativo. Essa integração de aparentes opostos é o que Jung descreveria como a manifestação da função transcendente, a capacidade da psique de criar uma terceira opção que transcende polaridades limitantes. O empata não precisa escolher entre ser sensível ou forte, entre ser amoroso ou sábio. Pode ser todas essas coisas simultaneamente, cada qualidade informando e enriquecendo as outras. O narcisista, preso em pensamento polarizado, não consegue conceber essa possibilidade. Para ele, alguém é forte ou fraco, dominador ou submisso, vencedor ou perdedor. Essa visão binária da realidade o impede de desenvolver as nuances de caráter que permitiriam relacionamentos verdadeiramente satisfatórios. À medida que o empata integra essas qualidades aparentemente contraditórias, algo mágico acontece. Ele se torna menos interessante para futuros narcisistas. Sua nova força interior, combinada com sua capacidade de discernimento, torna-o um alvo menos atraente para predadores emocionais que preferem presas mais obviamente vulneráveis. Ao mesmo tempo, ele se torna mais atraente para pessoas emocionalmente saudáveis que valorizam autenticidade, profundidade e maturidade emocional. Sua própria vibração energética muda, atraindo relacionamentos que nutrem ao invés de drenar, que celebram ao invés de explorar, que honram ao invés de manipular. Essa mudança na qualidade dos relacionamentos que o empata atrai é uma das manifestações mais claras da proteção cósmica em ação. O universo não apenas o protege de futuros predadores, mas ativamente direciona pessoas e oportunidades positivas em sua direção. É como se sua jornada através da escuridão tivesse refinado sua frequência energética para sintonizar apenas com influências benévolas. Durante esse processo de transformação, o empata frequentemente se surpreende descobrindo reservas de força que não sabia possuir. Situações que antes o teriam deixado devastado, agora são navegadas com relativa facilidade. Pessoas que antes conseguiam manipulá-lo facilmente agora encontram suas táticas completamente ineficazes. Desafios que antes pareciam impossíveis, agora são encarados com confiança crescente.
Essa força recém-descoberta não é uma dureza adquirida através do sofrimento, mas uma flexibilidade resiliente que vem da integração consciente da experiência. Como uma árvore que desenvolve raízes mais profundas depois de sobreviver a tempestades, o empata curado possui uma estabilidade interior que pode resistir a futuras turbulências sem ser quebrada por elas. Jung observou que os maiores tesouros da psique humana são frequentemente encontrados precisamente nos lugares onde experimentamos nossa maior ferida. O empata descobre que sua sensibilidade, que uma vez foi sua vulnerabilidade, agora é sua maior força. Sua capacidade de sentir profundamente, quando protegida por sabedoria e limites saudáveis, torna-se uma ferramenta poderosa para compreender, curar e servir ao mundo. Esse processo de transformar ferida em sabedoria, dor em poder, vulnerabilidade em força, é o que os alquimistas antigos chamavam de transmutação do chumbo em ouro. É um processo misterioso que não pode ser forçado ou apressado, mas que ocorre naturalmente quando as condições certas estão presentes. Honestidade consigo mesmo, disposição para sentir a dor sem ser destruído por ela, paciência com o processo de cura e confiança de que existe um propósito maior sendo servido. O narcisista jamais empreende essa jornada alquímica porque requer precisamente as qualidades que ele passou a vida inteira evitando. Requer humildade para reconhecer feridas, vulnerabilidade para senti-las completamente, paciência para permitir que se curem naturalmente e fé de que existe algo maior que seu próprio ego trabalhando através do processo. Sem acesso a essa transformação interior, o narcisista permanece preso em padrões repetitivos de comportamento que se tornam cada vez menos eficazes à medida que o mundo ao seu redor evolui. Como um disco arranhado que toca a mesma nota discordante indefinidamente, ele se torna irrelevante para um mundo que está aprendendo a valorizar autenticidade sobre performance, profundidade sobre superficialidade, conexão real sobre manipulação sofisticada. A proteção final que o universo oferece aos empatas é talvez a mais sutil, mas também a mais poderosa. A transformação gradual da consciência coletiva humana em direção à maior consciência emocional e espiritual. Cada empata que se cura contribui para essa mudança mais ampla, elevando a frequência energética do planeta e tornando mais difícil para predadores emocionais operarem sem serem detectados. Vivemos em uma era de despertar sem precedentes, onde informações sobre manipulação psicológica, trauma, cura e crescimento espiritual estão mais acessíveis do que nunca. O que uma vez eram segredos guardados por poucos iniciados, agora está disponível para qualquer pessoa com disposição para aprender e crescer. Essa democratização da sabedoria psicológica e espiritual representa uma mudança fundamental na dinâmica de poder entre predadores e presas. O empata moderno tem acesso a recursos, comunidades de apoio e conhecimentos que suas contrapartes em gerações anteriores não possuíam. Pode nomear o que está experimentando, compreender os padrões envolvidos e encontrar estratégias eficazes para sua cura e proteção. O narcisista, por outro lado, encontra-se operando em um ambiente cada vez mais hostil às suas táticas tradicionais. Suas estratégias, uma vez secretas e poderosas, agora são amplamente conhecidas e facilmente reconhecíveis. Sua capacidade de isolar e confundir suas vítimas é drasticamente reduzida em um mundo conectado, onde experiências similares podem ser compartilhadas e validadas instantaneamente. Essa mudança representa nada menos que uma revolução silenciosa na consciência humana, um despertar coletivo que está transformando fundamentalmente como nos relacionamos uns com os outros. O empata não é apenas beneficiário dessa transformação, mas um de seus principais arquitetos, contribuindo através de sua própria cura para a elevação de toda a espécie. Quando você compreende que sua jornada pessoal de cura está intrinsecamente conectada com a evolução da consciência humana, que cada passo em direção à integridade e autenticidade contribui para um despertar planetário, que sua luz individual faz parte de uma iluminação coletiva que está transformando o mundo, você percebe que nunca foi apenas sobre você, nunca foi apenas sobre sua dor ou sua cura, mas sempre sobre algo infinitamente maior.
a transformação da própria natureza humana em direção a formas mais conscientes, compassivas e conectadas de existir.